Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Para quem me acompanha, você certamente já sabe que a taxa Selic subiu de 11,25% para 12,25%, um aumento de 1 ponto percentual, e é esperado mais aumentos para as próximas reuniões. E esse aumento na taxa Selic traz vários impactos na nossa vida, mas principalmente de forma imediata nos nossos investimentos. E nesse vídeo eu irei explicar por que a taxa Selic subiu e principalmente quais são os 10 melhores investimentos de liquidez diária de renda fixa para você investir agora com a taxa Selic em 12,25% ao ano. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E um aviso importante é que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, e aqui embaixo no primeiro link da descrição você consegue acessar esse grupo, é totalmente gratuito e lá eu mando notícias, mando comunicados, coisas relevantes sobre o assunto de renda fixa, inclusive vários materiais que saem aqui no YouTube geralmente saíram primeiro lá nesse grupo. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Mas basicamente, por que a taxa Selic subiu? E a verdade é que no início de 2024, o que se projetava, o que se esperava, pelo menos o que o mercado esperava, era uma inflação na casa aí dos 3,5%, algo mais ou menos nesse sentido. Tanto que na época existia uma expectativa de queda na taxa Selic, e talvez uma queda constante. E ela realmente caiu por um tempo, saiu ali dos 13,75 para 10 e alguma coisa, porém ela estabilizou nesses 10 e alguma coisa e voltou a subir novamente. E isso ocorreu por uma série de fatores. Primeiro começou com aquele pacote fiscal que esperava-se uma coisa e na verdade foi algo não tão bom assim, para não falar que foi bem ruim. Depois eles alteraram esse pacote fiscal e o resumo da história é que o governo continuou gastando do mesmo jeito, sem nem se preocupar com a economia. Dessa forma, o controle fiscal foi ficando cada vez mais de escanteio e isso foi gerando mais instabilidade na economia. E o estopim, que realmente fez com que a taxa Selic tivesse um aumento maior do que o projetado anteriormente, foi a recente escalada do dólar que ultrapassou a marca dos R$6, chegando até R$ 6,14. E isso aconteceu porque o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, fez um pronunciamento onde esperava-se um corte de gastos, ou pelo menos uma projeção de corte de gastos, um plano para iniciar um corte de gastos, mas o que aconteceu foi, na verdade, um plano para abrir mão de receitas e continuar gastando do mesmo jeito. Além disso, a inflação que era esperada lá no início do ano, na casa dos 3,5%, agora já é esperado na casa dos 5% até o finalzinho desse ano agora. E para os próximos anos, a expectativa de inflação também subiu. E agora, de acordo com o Boletim Focus dessa semana, como você consegue ver aí, a taxa Selic está sendo projetada para fechar o ano de 2025 no patamar de 14%, segundo o último boletim que foi liberado agora na segunda-feira. Sendo que 2 meses atrás, a projeção para o final de 2025 era uma Selic na casa de 11,25. Então foi uma subida nas expectativas muito grande. E a taxa Selic, para você que não sabe, é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação do nosso país. E ela saiu nessa última reunião de 11,25% para 12,25%. E o motivo dessa subida ter sido de 1 ponto percentual e não de 0,5%, como vinha sendo projetado há algumas semanas, é porque o dólar disparou e o dólar é um dos principais componentes quando falamos de inflação aqui no Brasil. Então, contrariando o que vários dos nossos governantes dizem, de que o pobre não compra dólar, mas sim comida, na verdade o pobre compra dólar, pelo menos indiretamente. Já que boa parte dos produtos que são comercializados aqui no Brasil são cotados em dólar ou tem pelo menos as suas matérias-primas dolarizadas. Então, ao aumentar os juros, o Brasil acaba se tornando um país mais atrativo para capital estrangeiro e impedindo também que capital interno saia do país, gerando assim mais demanda para o real e, consequentemente, menos demanda para o dólar, fazendo com que a nossa moeda se valorize contra o dólar, mas isso ainda não deu certo até o momento. E agora que eu já contextualizei um pouco desse cenário aqui, vamos aos 10 melhores investimentos de liquidez diária da renda fixa com a Selic em 12,25% ao ano. Mas para isso eu vou considerar algumas premissas aqui. Eu irei fazer algumas simulações de rentabilidade de todos esses investimentos que eu irei mostrar, porém serão simulações de R$10.000 investidos. Outra coisa que eu vou considerar é que eu vou simular um investimento pelo prazo de um ano. E como nos CDBs você tem aquela incidência da tabela regressiva de imposto de renda, basicamente nós teremos um imposto que seria maior do que se você levasse por mais tempo investido. Mas aqui é só uma simulação a fins comparativos para você entender qual seria a diferença de rentabilidade entre um investimento e outro. Outra coisa que eu vou considerar é a taxa Selic se mantendo estável em 12,25% ao ano. Já existe uma expectativa para as próximas 2 reuniões agora, que vão acontecer no mês de janeiro e março,
para uma subida de 1 ponto percentual em cada reunião. Então a Selic, que hoje está em 12,25, iria até março para 14,25. Então as projeções que eu irei fazer aqui pode ser que entreguem resultados inferiores ao que de fato aconteceria. Mas, como eu disse, é apenas uma simulação para você entender a diferença de rentabilidade entre um investimento e outro. E, consequentemente, se eu considero a taxa Selic em 12,25, eu tenho que considerar o CDI em 12,15, sempre um décimo abaixo. E nessa lista não terá investimentos promocionais, que são aqueles que somente novos clientes podem investir, ou você só pode investir até um valorzinho pequeno ali. São todos investimentos que você pode investir um valor bem mais relevante, muitos deles têm um limite, mas geralmente é um limite bem mais alto, e são investimentos que qualquer pessoa pode fazer. E a fins comparativos, quanto que renderia R$10.000 investidos na poupança atualmente pelo prazo de um ano? Bom, basicamente nós temos a poupança como sendo um dos principais mecanismos de investimento, se é que eu posso chamar de investimento, que os brasileiros utilizam para deixar o seu dinheiro, né? Muitas pessoas utilizam a poupança ainda hoje. E aí, considerando a rentabilidade da poupança, ela tem uma rentabilidade quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, de 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial e que historicamente ficou em 0%, mas a gente pode considerar a TR em mais ou menos aí 1% no ano. E quando a Selic está abaixo de 8,5%, a rentabilidade da poupança é de 70% da taxa Selic. A poupança é um investimento que possui liquidez diária, não tem data de vencimento e não tem investimento mínimo também. Após um ano, R$10.000 se transformaria em R$10.722. No décimo lugar, começando agora, nós temos alguns investimentos que são, digamos que, uma rentabilidade base que nós temos, que é o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária de qualquer banco e uma conta remunerada, com rentabilidade de 100% do CDI. Eu digo que isso seria meio que uma rentabilidade base, porque o próprio Tesouro Selic paga mais ou menos esse valor. Praticamente qualquer banco tem um CDB de 100% do CDI com liquidez diária e contas remuneradas costumam render algo mais ou menos nesse sentido também. São investimentos que costumam ter liquidez diária, tem uma data de vencimento variável. No Tesouro Selic você tem o Tesouro Selic para 2 anos diferentes ali, você tem CDBs para vencimento diferente também e as contas remuneradas não possuem vencimento. Então é variável também. A aplicação mínima, o investimento mínimo também é variável e R$10.000 após um ano em 100% do CDI, considerando a Selic em 12,25 e o CDI em 12,15% ao ano, daria para você R$11.006,59. No nono lugar, nós temos o CDB do Banco Bari, com rentabilidade de 101% do CDI. O Banco Bari já foi falado em várias ocasiões aqui no canal, é um banco com uma boa saúde financeira, é um banco bem estruturado, mas nesse caso ele entra no nono lugar porque a rentabilidade desse CDB não é tão atrativa assim. Tem liquidez diária, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de R$50 e após um ano R$10.000 se transformaria em R$11.017,25. Lembrando que aqui eu já estou considerando a rentabilidade líquida, se você resgatasse nesse período, já abatendo aí o imposto de renda. Temos no oitavo lugar um CDB do PicPay Bank, basicamente ele tem rentabilidade de 102% do CDI com liquidez diária, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de apenas R$1, então ele é bem acessível e após um ano R$10.000 se transformaria em R$11.027,92. Então você consegue perceber que o aumento de 1% do CDI a mais é pouca coisa, mas com o tempo você vai perceber que isso seria um valor relevante, né? Se você sai de 100 para 105% do CDI, em um ano seria uma diferença pequena, mas em 2, 3, 4, 5 anos já seria uma rentabilidade um pouquinho maior. No sétimo lugar, nós temos um CDB no C6 Bank, com rentabilidade de 103% do CDI, liquidez diária, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de R$20, também é bem acessível, e após um ano você teria R$11.038,60. No sexto lugar, nós temos aqui um CDB do PagBank. E esse CDB antes rendia 105% do CDI, mas agora está rendendo apenas 103% do CDI, uma diferença pequena também, e assim como o CDB do C6 Bank vai render a mesma coisa. Ele tem liquidez diária, vence em 2 anos e o investimento mínimo é de R$1. R$10.000 após um ano daria R$11.038,60 também. No quinto lugar, nós temos a conta do Mercado Pago, e aqui já seria uma conta remunerada, mas nele você também encontra opções de investimentos. Tem CDBs para prazos específicos e tem CDB de liquidez diária também. Mas aqui a conta remunerada do Mercado Pago rende 105% do CDI, já descontando o imposto de renda de 22,5% do seu rendimento. Na prática, a sua rentabilidade
rentabilidade não seria equivalente a um CDB de 105% do CDI, seria um pouco menos por conta dessa incidência de imposto maior. Então, o seu efeito de juros compostos ele é um pouco prejudicado ao longo do tempo. Mas eu considerei aqui a rentabilidade de forma constante como se fosse um CDB de liquidez diária de 105% do CDI. Ele tem liquidez diária, por ser uma conta remunerada não tem data de vencimento, o investimento mínimo é de apenas R$1, é bem acessível e após um ano daria R$ 11.060,01. No quarto lugar, nós temos uma conta que não é exatamente um banco, é o Recarga Pay. O Recarga Pay tem rentabilidade de 106% do CDI, que pode ir a 110% do CDI se você cumprir algumas regrinhas bem simples, e essa rentabilidade de 106% do CDI é isento do imposto de renda e do imposto sobre operações financeiras. O imposto de renda segue essa tabela que você está vendo aí, onde, a depender do prazo de resgate, o prazo que vencer o seu investimento, você tem uma alíquota maior ou menor de imposto, de 22,5% a 15%. Desse daí, geralmente não tem como fugir em investimentos. Como aqui não é um investimento e sim uma bonificação de carteira, você é isento desse imposto. E o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, geralmente incide somente durante 30 dias em aplicações como CDBs e algumas outras. Mas nesse caso também não existe o IOF, porque, como eu disse, não é um investimento e sim uma bonificação de carteira. E essa é uma rentabilidade bem interessante, porém não possui a segurança do FGC, porque não é um CDB, é uma conta bem menos conhecida, para falar a verdade, mas muitos de vocês utilizam e iriam me cobrar bastante se eu não colocasse esse investimento aqui, que eu nem sei se eu posso chamar de investimento, já que não é um investimento e sim uma bonificação de carteira. Tem liquidez diária, não possui data de vencimento, investimento mínimo de apenas R$10 e após um ano, como não tem um imposto de renda e nem o IOF, daria R$ 11.303,30. Então seria o mais rentável, porém com um risco um pouquinho maior. Não tem como você fugir da relação de risco e retorno dos investimentos. Se essa conta pagasse exatamente a mesma coisa que uma conta de banco mesmo, que é assegurada pela FGC, que tem uma boa saúde financeira, tem muito mais informações, praticamente ninguém iria investir nessa conta. Então, para ela ser mais atrativa, ela coloca essa remuneração em 106% do CDI, isento do imposto de renda. Porém, eu particularmente não utilizo essa conta, não tenho dinheiro nela, então fica aí apenas como fins informativos, caso você queira pesquisar mais sobre. No terceiro lugar, nós temos aqui um CDB do Banco BMG com rentabilidade de 110% do CDI, com liquidez diária, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de R$50 e após um ano daria R$ 11.113. No segundo lugar, nós temos um CDB do Banco Sofisa Direto, que é uma instituição que eu particularmente utilizo, com rentabilidade de 110% do CDI, tem liquidez diária, vence em 3 anos, investimento mínimo de apenas R$1, então é extremamente acessível. Após um ano você teria R$ 11.113 também, porque a rentabilidade é a mesma do que do investimento anterior. Porém, aqui tem um benefício que é um bônus de R$50 que você recebe ao cumprir algumas regrinhas. O Banco Sofisa Direto dá esse incentivo para atrair novos clientes, mas ele é uma conta extremamente segura com uma excelente saúde financeira, que eu já utilizo há quase 3 anos. Basicamente, para receber esse bônus de R$50, você precisa abrir conta com o código de cupom de um amigo, inclusive o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em abrir essa conta. E após abrir a conta com esse código, com esse cupom, você tem até 30 dias para fazer qualquer investimento em CDB, LCI ou LCA, que tenha prazo de resgate mínimo de 1 ano ou mais, de 12 meses ou mais, e feito isso você recebe em até 30 dias R$50 direto na sua conta. E esse dinheiro você pode usar para fazer o que você quiser. É dinheiro mesmo, não é algo que você só pode utilizar no aplicativo ou tem que reinvestir. Você pode sacar esse dinheiro e mandar para outra conta e fazer o que você quiser com ele. E no primeiro lugar eu deixei um investimento aqui que também tem a mesma rentabilidade, que é um CDB do Banco da Ecoval de 110% do CDI. Porém eu coloquei ele no primeiro lugar porque o Banco da Ecoval não tem apenas essa opção de investimento interessante. Ele tem diversas outras oportunidades de investimentos que são bem atrativas, que geralmente são LCIs ou LCAs, com taxas bem maiores do que as outras instituições costumam emitir, e é tudo de emissão própria. Esse investimento de 110% do CDI é um CDB que tem liquidez diária, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de R$1.000, então não tem a mesma acessibilidade que os outros. E eu lembro aqui que nós estamos no finalzinho do mês de dezembro agora, e até o dia 31 de dezembro, se você cumprir algumas regrinhas, você recebe R$150 de presente. E após esse ano, no dia 1º de janeiro, já vai valer uma bonificação
bonificação de R$100 ao invés de R$150. Para receber essa bonificação, você precisa abrir conta com o código de cupom Mais Rico, que é o meu código. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre isso. E depois que você abre a conta com esse código, com esse cupom Mais Rico, você tem um prazo de 90 dias para investir R$10.000 ou mais em qualquer investimento e permanecendo por 90 dias com o dinheiro investido, você recebe R$150 de presente se o investimento tiver sido feito até o dia 31 de dezembro de 2024 ou R$100 de presente se o investimento tiver sido feito a partir do dia 1º de janeiro. E após um ano você teria investindo R$10.000, R$11.113 também. Então esse CDB de 110% do CDI te entregaria, investindo R$10.000, uma rentabilidade final líquida depois de um ano apenas de R$11.113, enquanto a poupança, que foi o comparativo inicial que eu fiz aqui no vídeo, te entregaria R$10.722, isso no prazo de um ano. Lembrando que na poupança não tem o imposto de renda e no CDB tem o imposto de renda. Então se nós levássemos para 3 anos, por exemplo, onde você teria no CDB uma alíquota de imposto menor e um efeito de juros compostos maior, qual seria essa diferença? No CDB de 110% do CDI, após 3 anos você teria R$13.890, enquanto na poupança você teria R$12.412. A gente está falando aqui de uma diferença de R$1.478, considerando a taxa Selic atual de 12,25, lembrando que ela tem perspectivas de subidas e até final de 2025 fechando aí acima dos 14%. Então se você conhece alguém que investe na poupança ou tem investimentos ruins, manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar essa pessoa de alguma forma. Se você quiser receber notícias, comunicados, informações relevantes sobre o mercado financeiro e o mercado de renda fixa, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu grupo de WhatsApp, que é um grupo totalmente gratuito, recomendo que você acesse esse grupo também.